Hoje veremos na prática uma promessa de Deus sendo cumprida na própria história bíblica. Onde? No texto de Filipe e o eunuco, em Atos capítulo 8. Eu sou Lise Calabrese e aqui junto comigo tem Denise Benatti. É contigo, Denise. Ah, Deus abençoe, irmã, por Amém. esse episódio que a gente vai aqui estudar. Não é só estudar, né? A gente entra na história, né? A gente sente, começa, daqui a pouco a gente começa a enxergar aqui os acontecimentos. E há um acontecimento, como a irmã abriu aí de forma maravilhosa, é um capítulo, um episódio aqui, mas foi planejado por Deus de uma forma tão espetacular, mas com início, meio e fim. Aqui é um capítulo que é muito especial estudar capítulos que a gente vê, aqui deu tempo na própria história bíblica de uma promessa de Deus ser cumprida. E ainda por cima acontecer de forma, como a irmã falou, de forma prática, sabe? Não ficou só nas ideias, está aberto, não, aconteceu de forma prática. Então, vamos começar a leitura, porque aqui o título é simples. Dois personagens, o título. Felipe e o eunuco. Atos 8, a partir do verso 26. Então, a gente já tem, antes de tudo, para facilitar o entendimento, saber quem que é esse Felipe e quem que é esse eunuco, né? Acho que é a primeira coisa para a gente tá dando atenção hoje. O Felipe não é um dos 12 apóstolos, mas sim é um que ficou conhecido depois como Felipe o Evangelista. Esse Felipe, ele não era dos 12 apóstolos, mas ele era dos escolhidos primeiros diáconos, que está lá em Atos 6, verso. Acho que a partir do verso 2 já fica claro para a gente ler. Virei aqui, já achei, irmã. A irmã gostaria de ler o verso a partir do verso 2? Então, pode ler você. E os doze apóstolos, convocando a multidão dos discípulos. Discípulos, venham! Disseram, olha, nós aqui não é razoável a gente ficar assim, com preocupações com a distribuição de alimento, com a mesa. Vamos, assim, chamar servos de Deus para fazer isso, para a gente ter tempo de evangelizar, falar a palavra de Deus. Então, eles falaram assim: vamos escolher, pois, irmãos, aqui dentro de nós, discípulos, que já estamos aqui juntos, 7. Vamos escolher 7. Outro número simbólico, né? 12, 7. Começou com 7 diáconos. E o que eles têm que ser? A gente aqui já sabe o que Felipe é. Já lendo por aqui. Varões de boa reputação. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, o que a gente já sabe sobre esse primeiro personagem do nosso estudo de hoje? Ele tinha boa reputação. Ele já era cheio do Espírito Santo. E ele tinha muita sabedoria para fazer esse importante negócio que estaria na mão deles agora. Então, nós aqui vamos perseverar em oração e no ministério da palavra. Ótimo. Resolvido o começo da igreja primitiva. Imagina aquele monte de serviço, né, irmã? Todos reunidos, aquela perseguição e realmente a distribuição das mesas, com certeza eles não estavam dando conta, é impossível, né? Dar conta da palavra, mas da mesa, e resolveram fazer da melhor forma possível, que é o quê? Delegar o serviço para quem tem o dom para servir, que a gente falou, né? O dom para servir, cada um vai aonde Deus lhe deu. Então, esse é o Felipe. E daí temos o outro personagem aqui, né? O eunuco. A gente começando a ler, a gente descobre melhor quem é esse eunuco. Vamos lá ver começar a leitura no versinho 26.
E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Nesse verso já tem tanta informação que nos diz tanta coisa. A primeira coisa é que e o anjo do Senhor, esse anjo, o Senhor falou lá com ele. Foi um episódio completamente não planejado por mãos humanas. O próprio Deus, em seu momento da sua onisciência, sabia que ia ter uma pessoa lá num caminho, né? Um lugar deserto, que ia ser fácil. Essa palavra, um caminho que está, ó, Gaza nesse caminho está deserta. Ó, vai ser fácil de você achar ele. Não vai ter uma grande multidão. Então, Deus sabia que da onde Felipe estava, que ele estava em Samaria, a hora que Felipe alcançasse, até o que o eunuco estaria fazendo de forma planejada finamente por Deus, a gente vai perceber aqui. Então, o Senhor levantou um anjo lá no céu, falou para ele: ó, vai lá, fala com Felipe. Como ele falou, a gente não sabe, né, irmã? Como? Essa é uma dúvida que eu tenho. A Bíblia nem sempre fala todos os detalhes. O que a gente sabe é que o Felipe, de alguma forma, percebeu essa fala do anjo. A irmã tem alguma ideia de como foi? Ah, eu acho que nesse momento ele estava tão íntimo, o anjo chegou e deu-lhe um cutucão assim, ó, ô Felipe. Por acaso eu estava imaginando assim também, mas só Felipe saberia. Ó, vai Mas lá. olha só, eu esqueci aqui, esqueci assim que a gente começou a leitura, né? Mas é importante a gente saber que estava acontecendo aqui, o que Felipe estava fazendo quando esse anjo veio lá tocar ele. O que Felipe estava fazendo? Olha a situação que estava. Voltando aqui para trás, foi instituídos diáconos, e com ele foi aqui, olha os nomes que apareceram, né? Contentou a toda a multidão, elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, e assim vai. 7 nomes. Daí veio o que? Estevão, o primeiro Marte. Estevão foi morto. E teve toda aquela declaração de Estevão antes da morte, antes de morrer, ele não deixando para quem ia matá-lo. Logo em seguida, ele não deixou dúvida nenhuma, ele explicou completamente, porque a história mostrava que Jesus era o Messias. E aqui no final do verso 7, a gente lê o último versinho, Estevão, e pondo-se de joelhos, depois de ter sido apedrejado, né? Ele invocando ao Senhor, Senhor, recebe meu espírito. Estevão de joelhos clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes pecado. Mesmo ele tendo escutado toda essa minha explicação aqui, sobre o porquê eu estou aqui, no porquê que eu acredito e porquê o que eu estou falando, tendo isto, adormeceu. E o que aconteceu após a morte de Estevão? Grande perseguição, mas perseguição muito forte. Um desses perseguidores era o próprio Saulo, que depois virou Paulo. E olha só como tudo é planejamento de Deus. Eles saíram de Jerusalém, a perseguição estava terrível. Quem estava disperso saiu de Jerusalém foi para que Samaria, aqueles que a gente nem passa perto, eles não. Deus usou o caos de um erro para o evangelho ser disseminado em Samaria com grande poder, com grandes sinais e milagres sendo feitos por Felipe, que é o que a gente lê aqui a partir do capítulo 8. Felipe, com grande poder, ele deixava o quê? Tem aqui no versinho 8. E grande alegria ele deixava naquela cidade. Era milagre, era expulsão de espíritos. Vem aqui até logo após um episódio de um mago que se batizou. Mas se batizou
totalmente diferente do batismo que a gente vai ver aqui do eunuco. Ele se batizou por ter visto grande poder na mão de quem estava lá em nome de Deus em Samaria. Isso é mostrado que, às vezes, né, podemos aqui aprender com a história desse mago, Simão, que se batizou, que o batismo depende também de um coração, se creres de verdade. Né? E Simão se batizou com o intuito de ter o mesmo poder daqueles que... E ele quis até dar dinheiro para conseguir o Espírito Santo. Só lendo, né? Porque hoje o nosso foco aqui é Felipe e o eunuco, mas a gente vai ver aqui o verdadeiro batismo de uma pessoa que lá atrás Deus já sabia quem ele era. Olha só uma outra informação importante. Jesus ascendeu ao céu. Como é que é? Esse aqui acendeu, né, irmã? Tem a ressurreição, ele sai da cova, né? Sai ali do sepulcro, ressurreição. Mas ainda ele ficou por aqui 40 dias instruindo os discípulos apóstolos. Depois tem a ascensão. Isso! Ascendeu. Ascendeu aos céus. Que olha só como esse episódio é de uma importância, esse Felipe e o eunuco, porque a gente vai ver que será que foi a última coisa, o último verso que Jesus falou antes da sua ascensão, antes de subir aos céus pelas nuvens, pelos ares. Vamos lá em Atos 1, verso 8. Eu vou ler aqui para a irmã. Atos 1, verso 8. Mas vocês vão receber, ele estava falando para os discípulos, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Faltava só 10 dias para a festa de Pentecoste, Atos 2, a descida do Espírito Santo. Então, aqui faltava só 10 dias, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, a gente acabou de falar o quê? Que eles estavam pregando lá em Jerusalém, antes de vir aquela grande perseguição. E Jesus continua, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Agora vem uma coisa muito especial. Sabe como era conhecido a Etiópia, que na época era perto, irmã. Hoje em dia, a Etiópia daquela época é o Sudão. Mas são países da África, um do lado do outro. Logo após o Egito. Então, imagina, o pessoal, assim, o Egito era um país, né, longe, que eles conheciam, mas que iam. Como era conhecido a Etiópia na época? O nome que era falado era conhecido como Confins da Terra. Tá nas minhas duas Bíblias aqui de estudo. Então, aqui, e aqui no verso 9, ó, Jesus dizia, ó, vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, nos confins da terra. Na mente deles, dos discípulos, confins da terra, Samaria até a Etiópia. Sim. Só que para a gente não tem problema nenhum a gente entender confins da terra. Para a gente que já estudou Apocalipse, sabe que Deus fala uma coisa para a época e uma coisa para nossa época, dizendo a mesma palavra, certo? Sim, isso mesmo. Então, a gente aqui, depois de 2000 anos, conhecemos do mundo, quanta coisa já aconteceu desse mundo, né? Então, lendo Mateus 24, a gente sabe que o evangelho tem que ser pregado para o mundo inteiro. Mas aqui eles estavam dizendo, olha, lá em Jerusalém, Samaria e Confins, olha, até Etiópia. E Jesus acabou de dizer isso, esse episódio que a gente vai ler, que até Jesus, última coisa que Jesus disse foi esse episódio que a gente vai ler. E quando dizia isto, vendo eles, ele foi levado às alturas e numa nuvem, uma nuvem o recebeu, ocultando-se os seus olhos. É a última coisa que Jesus disse antes de
ir pelos ares, pelas nuvens, assim como um dia ele vai voltar. É esse episódio que a gente vai estudar hoje. Vamos. Lindo de imaginar, né? Lindo de imaginar. Meu Deus. Lindo! Lindo, lindo, lindo. Irmã, vamos começar a leitura que a gente ainda vai ficar mais lindo ainda. A parte que eu mais gosto é de ver um pouquinho mais sobre esse eunuco. Vamos começar. Acho que tem que ler de novo o primeiro verso, ver se eu não esqueci de nada, né? E o anjo do Senhor, a gente já sabe que o Senhor mandou um anjo, vai lá, fala com Felipe, que está lá em Samaria. Felipe não estava à toa, estava fazendo milagre, com grande poder, convertendo os samaritanos, né? Vários samaritanos se convertendo a Cristo. E ele falou, o anjo, ô Felipe, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Lá no como é que é o nome mesmo? Lá no Lá, confins da terra. isso, lá vai lá nos confins da terra. E lá vai estar deserto, uma informação importante. E ele obedeceu, ele levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Meu Deus! Aqui a gente fica sabendo muito mais sobre esse eunuco. Ele foi e eis que, chegando lá, não foi rápido, viu? Ele estava em Samaria. Até chegar aqui, a estrada, eu vi que tem dois tipos. Tem uma estrada difícil, mais curta. Mesmo assim, leva alguns dias. Então, Deus calculou. É a tal da onisciência de Deus, né? Sim. Deus sabia certinho que Felipe, a partir daquele mandato, no momento certo, Felipe chegaria aonde aquele eunuco estaria na estrada. E Felipe chegou e tinha lá um homem etíope. A gente já sabe que ele era africano. Ele era eunuco. Ele era mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, ao qual ele era o superintendente de todos. Então, ele era, primeiro, eunuco, era um homem castrado. Essa Candace não é o nome da rainha, é o título de rainha-mãe. A rainha-mãe é um título, sabe, até equiparada ao rei. A voz dela, mais do que a rainha esposa do rei, é uma rainha quase igual ou até a voz dela superior ao rei quando esse tinha idade ainda criança, quando, por exemplo, ia um rei ainda numa idade um pouco jovem para ser rei. Então, até a voz dela era superior. Então, a gente sabe que esse eunuco era importante. Era uma pessoa importante. Ele era da rainha mãe, o mordomo superior. Ele era ainda o superintendente de todos os seus tesouros. Ele era que cuidava de todo o dinheiro, toda a finança, as finanças do reino dessa rainha da Etiópia. Então, ele era rico, né? E ele era uma pessoa rica e importante. E olha só, essa pessoa rica, eunuco, importante, da rainha, ele tinha saído lá de todo esse serviço que ele tinha. Lá com a rainha, de todo esse cargo, né, irmã? Toda essa responsabilidade que ele tinha. E ele foi fazer essa viagem. Saiu de lá dias. A gente às vezes imagina cavalos, coisas assim, né? Também vi que o mais esse tipo de viagem era com não é vaca, tem um nome. Sei que como era muito pesado, geralmente não podia ser cavalo, porque vinha com muita coisa, porque era uma viagem para muitos dias e muito longa. Então era uma viagem muito lenta.
Era uma viagem Para mais boi, carro de boi. Era carro de legal de boi. boa. Às Carro de vezes, boi. às vezes me some palavras simples, mas é isso. Então era uma viagem lenta, demorada, sofrida, né, irmã? E muita coisa tinha que ser trazida. E olha o que ele fez, ele parou tudo isso porque ele foi para Jerusalém para adorar. E a gente agora tem que pensar, né? Que levou um superintendente de todos os tesouros da rainha mãe sair lá do país dele, largar tudo para adorar o rei o Deus dos judeus? Será que ele era bem recebido? Eu acho que é tanta questão de preconceito nessas entrelinhas. Pra... Vamos ler Deuteronômio 21. Deuteronômio 23, o verso 1 e o 3. Só que vamos lê-lo e depois tem uma outra pergunta para a gente, só para deixar mais ilustrado essa parte, que é como que esse etíope ficou sabendo desse Deus de Israel, dos judeus. Como é que será que ele ficou sabendo, hein? Pelo que ele lia ali, a gente já imagina, né? A irmã lembra daquele episódio, é óbvio que a irmã lembra, porque a própria irmã já me explicou ele em Libras. A visita da rainha de Sabá, o rei Salomão. Sim. Como gerou frutos essa visita? Vamos falar um pouquinho mais. Mas antes, vamos falar aqui. Vamos ler o título, irmã? Pode ler o título, o verso 1 e o 3, de Deuteronômio 23. Será que esse etíope era... Como é que ele era recebido lá no templo para adoração? Que preconceito tinha. Vamos ver lá, ó. Pessoas que são excluídas das Assembleias Santas. Verso 1. O quebrado de quebradura e o castrado não entrará na congregação do Senhor. Verso 3. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Eternamente será? Será? Olha só como aqui, ó, pessoas excluídas da Assembleia Santa, não pode participar do culto, não pode entrar no templo, tem que ficar lá no pátio dos gentios. Não importava naquela época a pessoa ter saído de coração verdadeiro para adorar o seu Deus, enfrentar a viagem, o sufoco da viagem, ter sido convertido, aqui não entra. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Olha só, e não entrará eternamente. Só que, porque nessa época era para mostrar que algo precisava ser feito, não ia ficar eternamente sacrifício de manhã e tarde por causa de pecados do povo. Não ia acontecer aquilo eternamente. Tudo era para mostrar que algo precisava de algo para purificar, porque o que era abominável à santidade de Deus. Era abominável à santidade de Deus a questão da castração dos povos pagãos que eles faziam. Então, era abominável para Deus essa prática. Então, o que era abominável tinha que, naquela época, mostrar: olha, Deus é santo, olha o caráter dele, aqui é o lugar santo, então fica lá pro lado de fora. Então era para mostrar que entre o povo e Deus precisava algo para purificar de tudo, para dar paz com Deus. E isso a gente vai ver agora, a parte que eu acho mais linda de todas, que é a resposta para esse impedimento aqui do eunuco entrar. O impedimento para quem? Para o estrangeiro entrar. Ah, não entra.
no templo de Deus, mas vamos ver a promessa de Deus. A promessa ainda não estava liberado. Mas vamos ver em Isaías 56, verso 3 ao 5, sobre só os eunucos. Isaías 56. Promessas àqueles que guardam o sábado. Verso. Essa é a promessa àqueles que aceitaram a lei de Deus da época. Aceitaram, por exemplo, quando falo sábado, né? A gente abrange bem. Promessa àquele que aceitar até você me adorar, mas aqui você não entra, que é por causa do eunuco. Você tá entendendo? Então, olha, é aceitar a lei de agora, é promessa para esses que Deus estava fazendo. Para esse eunuco que aceitou, olha, você pode me adorar, mas aqui você não entra. Olha, será que a gente teria esse coração? Olha, vamos começar a pensar nesse coração desse eunuco? Pode ler, irmã. Verso, deixa eu me achar no verso aqui, qual você tinha falado? Do 3 ao 5. Do 3. Ó, Isaías 56, verso 3. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu conserto. Também lhes darei da minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Vamos, e o verso 6? Vamos continuar aqui, porque tem informação importante nele também. Ah, tá. Beleza. 6 e 7 eu acho que é importante, irmã. Vamos lá, ó. E o verso 6 diz: e aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos ao meu altar. Porque Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Continuando a leitura aqui, né, irmã? Que a irmã falei 6 e 7. Deixa eu já ler esse 8. E Jesus confirma essa frase dizendo lá em Marcos, capítulo 11, verso 17, assim como está escrito, a minha casa vai ser casa de oração para todos os povos. Irmã, o que a gente acabou de ler? Ué, não é o próprio Senhor que tinha colocado lá a lei? Que o eunuco não podia entrar, o estrangeiro não. Mas ele estava falando aqui, olha, tem promessa, mas tem promessa. Promessa ainda não está concluída, é promessa. E que promessa é essa, né? Olha, sabe lá que se houver chegado ao Senhor dizendo, né? Não se aparte do Senhor, meu povo. Olha, mas nem tão pouco, nem tão pouco. De quem nem tão pouco o Senhor está falando? Do eunuco. Olha só como é falado desse eunuco, né? Não diga para ele que ele é uma árvore seca. Não fale ele para mim, ó. Ele não é problemático, não. Não diga isso para ele. Porque para mim ele não é, né? Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que aceitaram a minha lei e me adorar, né? E que escolhem aquilo que me agrada, abraçaram o meu conselho. Está dizendo para aquele eunuco lá, que foi para Jerusalém adorar. Está dizendo para aquele eunuco.
aquele eunuco lá que a gente vai estudar, saiu para adorar o Deus de Israel. Eu também lhe darei a minha casa. Ele vai um dia entrar na minha casa. Dentro dos meus muros há um lugar, é um nome. Ah, e o nome dele é melhor do que o que ele geraria de filho e filha que ele não pode ter. O que eu vou dar para ele é melhor do que isso. Sabe por quê? O que eu vou dar para ele? Eu vou dar para ele um nome eterno. Eu vou dar para ele a vida eterna. Ele vai ter a vida eterna, esse eunuco que de certa forma faz uma coisa que nos dias de hoje é difícil, né, irmã? A gente imaginar uma situação dessa. Realmente era verdadeiro adorador. Era verdadeiro adorador. E lá que ele tinha, que a gente leu também sobre os filhos dos estrangeiros que não entram, né? Fica lá no pátio dos gentios. Aqui a gente continua lendo. O eunuco era dois, né? O eunuco era estrangeiro e o eunuco era eunuco. Ele tinha dois problemas que impediam ele de participar do templo. E que se chegarem ao Senhor para o servirem e amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, que vai acontecer? Eu os levarei ao meu santo monte. Eles terão acesso ao santo monte, onde fica o templo, né? Eles vão ter direito a fazer parte do templo. Só que como é que ele chama aqui o templo? Depois, casa de oração para todos os povos, que é o que Jesus fala que será. Sim. Então, dá uma alusão ao templo, que todos os dias vão ser templos de Cristo, do Espírito Santo, e vai ser casa de oração para todos os povos. E por que a irmã Lise falou que a gente veria o cumprimento dessa promessa na prática? É agora que nós veremos. E olha só que interessante, só para mencionar, né, que para ficar, né, bem legal, né, como foi de grande importância a visita da rainha de Sabá. Tem até várias coisas fora, né, na história mesmo da Etiópia hoje em dia, que não está na Bíblia, então não sei. Tem até na história da Etiópia que a rainha de Sabá, depois disso, deu início aos novos reis, que realmente na Etiópia tem várias igrejas cristãs. Lá, a gente às vezes pensa que a gente aprende na escola, nos livros de história, que o cristianismo entrou nos povos que foram colonizados, pelo menos aqui no Brasil, com os missionários, né? Com os missionários daquela época, né? Na imposição, né? Na Com a imposição. imposição da religião, a gente aprende assim na escola. Sim, Mas sim. com a África, a gente sabe que não foi assim. Com a África foi o próprio Deus. E a gente vai ver na Bíblia, ainda na Bíblia, falando sobre essa parte com duas promessas de Deus. Mas vamos ver o que o próprio Cristo falou da rainha de Sabá? Está em Mateus capítulo 12, verso 42. Porque a história da rainha de Sabá, acho que a maioria aí conhece. Ela falou: nossa, Deus realmente te ama, te escolheu, ele te abençoa. O próprio Cristo, eu nem preciso falar, porque o próprio Cristo vai falar aqui o que significou a rainha de Sabá. Mateus capítulo 12, verso 42. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. A rainha do meio-dia, também falar da rainha do sul em Lucas. Ao meio-dia, porque era a mesma coisa que falar do sul naquela época. E se a gente for aqui na concordância, o 25, né? Tá aqui o número 25, né? Que nos leva à concordância das duas histórias aqui da nossa Bíblia da rainha de Sabá, que Sim, está em Reis e em Crônicas. Então, aqui não tem dúvidas que Cristo está falando da rainha de Sabá. Está falando o quê? Olha, sabe por quê? Ela, sobre vocês, ela pode ter juízo sobre vocês.
Eu dou para ela, sabe? Porque ela tem condições de condenar vocês. Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Se a gente for ler a história, irmã, ela teve tanta humildade, sabe? De reconhecer, de louvar ao Deus daquele outro rei. Ela não sentiu inveja, essas coisas, não. Ela louvou aquele Deus que nem era o dela. Ela reconheceu que realmente tinha um Deus que abençoava aquele povo. Ela ficou sabendo sobre sabedoria e o próprio Cristo está falando: olha, ela ter saído dos confins da terra para ouvir sabedoria é uma grande coisa. É uma grande coisa. E eu tô aqui na presença de vocês. Vocês nem saíram dos confins da terra. Eu que vim aqui por vocês. Tá aqui na frente de vocês quem é maior do que Salomão. E vocês não querem ouvir. Então, a rainha de Sabá, por causa de ter reconhecido o Deus de Israel como um verdadeiro Deus, Deus garantiu até, né, para ela e para esse etíope. E esse etíope é certeza que ele ficou sabendo sobre esse rei, sobre esse Deus de Israel, por toda essa história que veio da rainha de Sabá, dessa visita para Salomão. Ah, com toda certeza. Sim, sim, sim. Gerou frutos. E olha só, eu nem, é difícil a gente imaginar, nossa, a história desse etíope. Ele lá do palácio, com seus problemas, foi castrado, para ser, na época, era tido como um funcionário fiel para cuidar de finanças ou de haréns. Ele era cuidador de finanças da rainha mãe, superintendente de todos. Ele ficou sabendo desse Deus, creu, saiu dos confins da terra e foi lá adorar. Né? E é sobre ele que Deus fez essa grande promessa. Vamos voltar à leitura, irmã. Vamos voltar. A E, Bíblia, eu estou deixando a minha Bíblia toda assim, ó, com os dedos entre as folhas, para não me perder, para que seja rápido a busca, porque isso é muito importante, para não fazermos somente uma leitura rápida, porque essas entrelinhas, elas nos explicam tanta coisa. sim, essas entrelinhas que nos ensinam, né, irmã? E ainda, eu acho que ainda compensa ler mais duas promessas sobre esse eunuco, porque é muito bonito, irmã. Não consigo não ler. Vamos Uma ler. está em Salmo 68, verso 31, porque tem mais profecias sobre esse eunuco. Tem mais duas que a gente precisa ler. Está em Vamos, Salmo 68, 31, que é muito nós temos, importante, as duas. Tem uma em Salmo e uma em Sofonias. nós temos todo o tempo do mundo. Vamos ler, é importante. Salmos qual? Salmo 68, verso 31, página 728. Embaixadores, embaixadores reais virão do Egito à Etiópia, cedo estenderá para Deus as suas mãos. É o que eu falei da promessa, sabe? Não foi colonizadora. A Etiópia cedo vai estender para Deus as tuas mãos. Olha Deus reconhecendo, sabe? Que aceitaram de bom grado esse E, Deus. O que está falando em Sofonias, capítulo 3, do verso 9 ao 10? e é importante prestar atenção aqui, ó, que este é sim, ó, é um salmo de Davi. Salmo e cântico de Davi. Ele escreveu que a Etiópia estenderia para Deus as suas mãos. Cedo, Sofonias. cedo, rápido. Não, não entenderia, né? Ser rápido, né? Cedo, Cedo, muito cedo. rápido. Sofonias Página 1106, irmã, tá na minha Bíblia. 1106 do Antigo Testamento. Vamos lá. Calma aí, a minha Bíblia, ela tá grossa. Eu comprei uma nova versão agora. Não, é a mesma versão que nós já trabalhamos com ela, já estudamos com ela.
mas ela tem uma letra maior, fica mais fácil para o dia a dia. 3, verso 9 e 10, farei a leitura aqui. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersa me trarão sacrifício. Meus zelosos adoradores terão o quê? Lábios puros para invocar ao Senhor e servir todos no mesmo espírito. Agora sim, a gente continua melhor a leitura, sabendo o que é seu eunuco, né? Pessoa cheia de promessa, linda, sabe como ele era, de que forma ele deixou tudo lá e veio adorar o Deus de Israel, mesmo não sendo aceito no templo, veio como dava. Hora da gente pensar muito na gente, né? A gente ia ser esse eunuco? Ah, não, é por muito menos hoje. Muito menos, é isso que eu tô querendo dizer. Não dá nem para entrar, não dá nem para entrar em detalhes, porque por muito menos hoje, às vezes nós estamos lá, sabe? Ele era o quê? O primeiro, a gente está estudando aqui, o primeiro convertido estrangeiro conhecido após a ressurreição de Jesus. Era quem? Um africano rico, excluído da lei. Excluído da lei. Mas que a gente vai ler aqui o que vai acontecer com ele? A promessa de Deus na prática, ele vai ser aceito pelo Evangelho de Jesus Cristo. Continuando a leitura, a gente parou no verso 28, né, irmã? Sim. E o que aconteceu, né? Ele tinha ido para Jerusalém para adoração. E ele regressava, ele estava voltando da adoração. Ele regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Irmã, o que acontece? Tava lá ele lendo. Vamos continuar? Peraí, deixa eu ver. Aqui tá falando que ele estava lendo o profeta Isaías. E olha que interessante. Ele tinha ido para adorar. Essas viagens eram demoradas. Nós não sabemos. Ele pode ter ido o quê? Numa Páscoa para adorar, numa festa de Pentecoste para adorar. Só que o que a gente sabe? Entre Jesus ir aos céus, o Pentecostes e esse episódio que a gente está lendo, é calculado que isso aconteceu entre 1 ano e 2 anos, após a descida do Espírito Santo e Jesus ter ascendido aos céus. Então, ele, nessa viagem que ele foi, a gente pode pensar muitas coisas. Se foi entre 1 e 2 anos que isso aconteceu, será se ele ficou sabendo do burburinho que tinha acontecido na Páscoa da crucificação de Jesus? Ele ficou sabendo alguma história sobre a ressurreição que fez ele fazer essa viagem? Para ir adorar a Deus de é, Israel? eu quero acreditar que esse período seja pós. Não, então, eu acredito que, assim, calculando, dá a Páscoa seguinte à crucificação de Jesus. Essa. Nesse um ano, porque é de 1 ano a 2. Nesse 1 ano, chegou lá alguma história sobre esse Deus de Israel, o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Pode ter chegado, é meio óbvio. Que faz a gente pensar dele ter tomado essa viagem. Fala que estava deserto. Ele veio porque ele quis. Ele veio Sim. porque algo mexeu nele lá dentro. Preciso ver o que está acontecendo lá. Daquele Deus que eu já adoro, que eu tenho como um Deus verdadeiro, que é lá do outro país, que eu Eles entendi. nem me aceitam lá, mas eu vou. Mas eu adoro, eu entendi que
verdadeiro, eu estou sabendo que alguma coisa está acontecendo lá, eu vou. Porque fica mais claro ainda, a gente continua a leitura, pelo que fica mais clara ainda essa hipótese, pelo que a gente vai descobrir aqui lendo. Porque daí, olha só outra coisa linda que a gente lê. E disse o Espírito a Felipe: olha que movimentação do céu. O Senhor manda o anjo, o Felipe sai. Mas olha, agora é o próprio Espírito Santo que diz a Felipe: chega-te e adjunta-se a este carro. Irmã, o Espírito Santo, em teologia, chama o estudo para a gente estudar, por exemplo, Cristo, é Cristologia. Como é feita a salvação, né? Tem um estudo. E o Espírito Santo chama pneumologia. E olha só o que esse estudo nos fala. Aqui é lindo, né? Aqui a gente tem uma atuação dupla: anjo e Espírito Santo. Mostra que Deus planejou. O anjo, que é o mensageiro, vai lá e deu a mensagem do planejamento de Deus. Mas quem executa no momento certo, na hora certa? O Espírito Santo. É uma dos ministérios do Espírito Santo. É ele que faz a pessoa realmente crer. A pessoa ouve, mas a pessoa consegue crer quando abre a porta para o Espírito Santo deixar trabalhar e ela realmente se converte. Então, o Espírito vê, ele direciona, o Espírito Santo executa e conduz as coisas no momento certo. Que é o que a gente vê dia a dia, né, irmã? Quantas coisas a gente já presenciou de momento certo na nossa vida que a gente sabe que foi o Espírito, não tem outro jeito. É muito certinho, que é o que acontece aqui. É o que a gente vê que é a obra do Espírito Santo. Sabe quando não tinha como não ser, é muito costuradinho de Deus? Aqui é muito costuradinho. Porque Deus mandou o Felipe sair. A viagem era longa. E ele encontrou, ele lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo falou: agora é o momento. Vai lá, chega, fica pertinho do carro. Foi fácil ele achar, estava deserto. Ele não veio com tanta gente. E correndo, Felipe foi lá perto do carro, obedeceu logo o Espírito. E ouviu que lia o profeta Isaías. E ele ficou lá ouvindo. Imagina o eunuco. Tava, irmã, lendo profeta Isaías em voz alta. Ele estava com uma grande... Imagina, numa viagem que foi longa. Agora aqui tem muito para a gente falar. A gente já falou que ele era rico, uma pessoa importante. Para se ter, mano, naquela época, era escrito à mão, por escribas, era caro, ninguém tinha um livro bíblico. Isso daí ficava dentro das sinagogas, ficava... os mestres iam na sinagoga ou no templo e pegavam lá, guardado, as 7 chaves, os pergaminhos. Comprar naquela época um livro, um pergaminho escrito por um escriba, não era para qualquer um. E eu estou pensando além, o idioma. Sim, aqui já estava escrito em grego, irmã. Isso eu pesquisei. A irmã perguntou ainda bem. Ainda bem. Mas a gente já sabe ainda que ele sabia a língua mais falada da época, né? Que era o grego. Igual hoje era o inglês, ele ainda era bem culto. Sim, sim. Hoje em dia, eu não sei falar inglês, mas a gente sabe que o mundo, a língua falada. E naquela época, o grego era o inglês da época. Então, ele, nesse meio tempo, a gente vai ler, vamos ler um pouquinho mais para frente, que tem mais a discutir daí sobre essa mesma questão. Continuando a leitura. E correndo, Felipe ouviu que ele lia em voz alta, né? Porque ouviu o profeta Isaías. E ele já perguntou: você entende o que lês? E ele disse: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele, senta aqui do meu lado, vem me ensinar. Ele estava querendo muito.
Imagina, não ficou nem com medo. Chega uma pessoa no meio do deserto onde você estava. Como é que você chegou aqui? Ficou ouvindo o que eu estava falando. Vem cá, senta do meu lado. Como que eu vou entender? Senta aqui. Já Com creu toda a né? Com toda a autoridade dele, ele não falou, prendam esse homem, nada disso, né? nada. Como eu poderia entender se alguém não me explicar? Eu acredito porque a gente vai ler aqui o que ele estava lendo. Vamos ver o que ele estava lendo e a gente consegue ainda entender um pouco do que aconteceu nessa viagem dele. E o lugar da escritura que ele lia era este. Foi levado como uma ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. Deus colocou, sabe assim, deu assim a melhor oportunidade para Felipe evangelizar o eunuco, né? Porque o eunuco, já respondendo, o eunuco a Felipe disse: olha só a pergunta logo do eunuco: olha, eu te rogo, de quem que diz isso? O profeta. Ele está dizendo, o profeta que escreveu isso aqui, né? Sim. Ele está falando, o Isaías. O Isaías está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Aqui a gente já consegue imaginar muita coisa. Porque para ele ter, com toda essa disposição, ter feito essa viagem para vir adorar a Deus, ter chegado à conclusão, vou comprar Isaías. A gente não sabe se ele comprou o livro inteiro ou, digamos, esse capítulo. Mas para ele ter ido direto comprar Isaías 53, que é o capítulo mais messiânico que existe, que fala que praticamente Jesus descreve Jesus Cristo como Messias. É porque volta no que a gente já tinha falado. Será se ele ouviu alguma coisa do que tinha acontecido um ano atrás em Jerusalém? Sobre a crucificação, sobre uma ressurreição? Ele, nessa viagem, deve ter vindo querendo esclarecer isso que estava lá, apertando o coração dele. Certo, o próprio Deus, irmão, um Deus que fez tanta promessa para esse eunuco, e fechou porta, e abriu porta, e falou aqui em Salmos, em Sofonias. Esse Deus não ia deixar o coração desse eunuco, vai lá até lá que você vai saber a verdade. Com toda certeza. Esse é o Deus que a gente conhece, que eu e você conhece aqui hoje em dia. Sim, Então, ele. E o que acontecia naquela época? Naquela época já tinha esse burburinho e tinha três opções. Ou era o Cristo, ou era o povo de Israel, ou era o próprio Isaías. Então, quando ele foi comprar, às vezes comprar lá no Escriba, esse livro, ele já deve ter perguntado: poxa, eu tô aqui com o mestre da lei, você acha que ele não perguntou? Ele não ia sim. comprar à toa, ele já sabia, ele não ia escolher aleatório, nem sei do que fala, deixa eu pegar isso aqui. Ele já sabia previamente. Então ele comprou porque ele queria, não, agora eu vou comprar isso aqui que eu preciso saber, eu mesmo, já que ninguém me fala, eu preciso saber a verdade. Eu vou aqui comprar e vou ler para ver se eu descubro. Mas se ninguém ensina, como que ele vai saber? Às vezes o escriba até falou para ele, porque os escribas na época falavam: não, é o povo de Israel que vai ser sofredor, é o povo de Israel, é do povo de Israel que vai vir a salvação, é o próprio povo, igual a gente viu no podcast passado da videira. A videira antes era Israel, Sim. que ia libertar. Então, mas mesmo assim, ele ainda. Porque a gente às vezes fala, tá fazendo suposição. Mas é uma suposição óbvia, irmã. Ele tinha a oportunidade de falar com um mestre da lei na frente dele, que ele estava dando uma grande quantia de dinheiro para comprar um livro que caríssimo. Quase ninguém tinha. Eu perguntaria, a irmã perguntaria: olha, aqui tá falando de quem? Porque eu tô ouvindo aí das ruas que tem gente falando que é um tal de Jesus, que morreu aí no passado. Tô ouvindo aqui. E vocês estão falando que é o próprio povo de vocês. E ele ainda, imagina como é que estava a angústia dele para na viagem
em voz alta. Eu não gosto de ler no carro, imagina nesses carros. Nossa, complicado, né? Complicado. Imagina! Olha só, a gente viu Jesus falando da rainha de Sabá, como a vontade de saber a verdade, Deus dá valor, né? Olha, Deus moveu os céus, Deus moveu o anjo, Espírito Santo, o Felipe evangelista que estava lá em Samaria, sai daí, Deus mexeu céus e terra para uma pessoa que estava angustiada querendo saber a verdade. E é nisso que às vezes eu me pego, sabe? Como esse ser humano errante, às vezes com um problema que eu acho que ele é tão gigante para resolver, não é, Denise? E às vezes eu esqueço que não é a minha vontade, não é a minha resolução. Sim. O que às vezes eu tenho que resolver, ele se torna tão pequenininho, perto da grandiosidade que é o nosso Deus. Exato. Não, irmã, só dessa onisciência de Deus, de saber que o caminho exato, ó, se eu mandar o anjo mandar você vir aqui, você chegar, ele vai estar lendo o trecho certo para ser o gancho de você evangelizar ele. Fração de segundos, né? Deus contar. Ai, Esse é o poder de Deus. Então, ele estava lendo essa parte, ele estava lendo Isaías, nessa hora, ele estava lá em Isaías 53, versos 7 e 8. Ele já tinha lido, então, se ele estava no 7 e 8, lá em voz alta, lá na viagem, lendo, né? Eu estava lendo assim, né? ah, tava lá. Eu acho que erguendo ainda para não passar mal, né? Aqui na altura dos olhos, assim. Não, eu preciso entender, porque, né? Eu preciso entender se é esse que veio. Algo sobre Jesus ele ouviu nessa viagem dele. Com certeza ele ouviu, estava em burburinho, estava em perseguição, estava em tudo lá. Então, vamos ver assim rapidamente o que esse eunuco já tinha lido sobre Jesus. Eu fiz aqui um resuminho. Se ele estava no verso 8, irmã 53 fala repetidamente que por causa da transgressão do povo, ele enfatiza as coisas terríveis que o servo Cristo, suportou por causa do pecado, bem como a sua morte. Foram em favor de outros e do pecado deles, conforme as declarações a seguir. Tudo teve natureza substitutiva. Nós merecíamos, né? E esse servo nos substituiu. Foi imerecido da parte de Deus o que ele fez, mas era parte do plano de Deus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. Verso 4. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Verso 5. E moído pelas nossas iniquidades. No verso 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 6. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Verso 8, que é o que a gente chega. E quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, no verso 10, as iniquidades eles levará sobre si. Verso 11, levou para si o pecado de muitos. Esse muitos está aqui. A gente está estudando muitos. A gente é muitos, a gente é muitos. Nós estamos encaixados aí, agrupados nessa multidão. Exato. Continuando a leitura. Bom, o eunuco agora a gente entendeu melhor, irmã, por que agora que a gente acabou de ler, que ele falou pro Felipe? Então tá, você ouviu aqui eu lendo, né? E, olha, vem cá, vem aqui do lado, sobe, não, você vem cá, já agarrou o que apareceu, senta aqui do meu lado, vem cá, sobe no meu carro, eu te rogo, me diz de quem tá falando aqui. Ele tá falando, o profeta tá falando de si próprio ou de outra pessoa?
Ele já tinha a pergunta dele, né, irmã? Tá. Verso 35. Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, começando pelo gancho que Deus deu para ele, lhe anunciou a Jesus. Aqui a gente poderia ficar falando mais quantas coisas, imaginando como foi a evangelização que Felipe fez para o eunuco. Bom, primeiramente, né, teve essa história, com certeza Felipe teve que encaixar toda a história de Jesus dentro das profecias de Isaías sobre o Messias. Então, com certeza é para isso que ele estava lá. Porque ele falou, me explica. Ele já estava com dúvida, ele já estava pensando, eu preciso saber. Então, tinha lá o Felipe para encaixar tudo para ele e falar que era o Cristo. E com certeza teve aquela parte que também Felipe com certeza falou lá de Marcos 16, todo aquele que crê e for batizado será salvo e vai fazer parte da igreja de Cristo, de todos os povos que vão adorar no mesmo espírito. E ele disse a Felipe, verso 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água. Quem me impede que eu seja batizado? Então ele já sabia sobre o batismo. A gente pode afirmar como Felipe falou do batismo para o eunuco, para ele já ter calculado tudo precisa de água. Ele já estava com o coração dele. Como eu vou resolver isso? Acharam Sim. água, veio dele próprio. Olha, tá aqui, o que me impede que eu seja batizado? Qual foi a resposta de Felipe? Olha, é lícito que você seja batizado, mas se você crê de todo o seu coração. E ele respondendo disse, ele disse além, ele não respondeu assim, eu creio de todo o meu coração. Ele já disse ainda com o ponto-chave. Ele já falou, olha, eu entendi tudo. Cristo para mim não é o profeta que falaram lá, Cristo para mim não é mais um mestre, mais um enganador, não é como outras religiões, né, que surgiram aí, porque todo o fundamento do erro vem quando fala que Cristo não é Deus. Não tem a mesma essência de Deus. Que Cristo Sim. não veio do céu. E ele já respondeu, ô Felipe, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Com uma frase ele respondeu, eu entendi tudo. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois dessa, o Felipe, você entendeu tudo. Então dá. Então dá. Para o carro! E desceram ambos a água. Tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Houve ali o batismo. E quando saíram da água, Deus ainda foi tão misericordioso para esse eunuco não ter dúvida nenhuma mesmo, o que o eunuco vê com a pessoa que acabou de batizar ele quando saíram da água. O Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. O Felipe sumiu de forma extraordinária, arrebatado pelo Espírito do Senhor. Nesse batismo participou o Espírito de Deus, arrebatou Felipe de forma milagrosa e não ouviu, o eunuco não viu mais o Felipe. Imagina no meio do deserto, surge uma pessoa, te explica o evangelho, tira aquela angústia que estava no seu coração, você crê de todo o seu coração, confirmado aqui que ele creu em toda a explicação do Felipe. Fala pro Felipe, Felipe, eu entendi tudo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é ele. E o que me impede de aí fazer parte da sua igreja? Tá aqui a E no, água, des... precisa. e no deserto ainda teve água. O time tava esquecendo isso, que providência. É isso que eu ia falar. E esse deserto com essa água? E Que esse deserto com essa providência! água? Que providência de Deus o tempo todo, providência de Deus. Deus fez surgir água no deserto para o batismo desse eunuco. Olha a importância, né, desse eunuco. Olha a importância para ser agregado na família de Jesus.
Como isso é importante. Olha, a gente entende a importância para Deus, né? Da vontade de entender, da vontade de servir, de eu nem sei daí, não cabe nem vontade, né? Você vê que aquilo é realmente verdadeiro e não importa se não te aceitam. Ah, me aceita pro lado de fora, eu fico pro lado de fora. Você ter essa noção dessa personalidade, né? Não é sobre mim, é sobre ele. Não é sobre eu ser aceita, é sobre ele. Né? Então, ter essa noção, esse senso, de uma qualidade que a gente tem, já vimos que devemos trabalhar, né? Em várias partes da vida. E quando saíram da água, Felipe foi arrebatado, o eunuco não o viu mais, e, depois de tudo isso, jubiloso, continuou o seu caminho. Imagina o júbilo, hein? Imagina o júbilo! Essa viagem para adoração não foi em vão mesmo. Ele viu milagre, ele viu uma pessoa sumir na frente dele, a pessoa que tinha acabado de batizar ele, a pessoa que surgiu no deserto. Né? Então, ele com certeza Deus deu tudo para ele não ter dúvida. Tudo, 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 tudo para ele não ter dúvida nenhuma. Fez surgir aquela água que a gente daí não sabe, né? Como foi, como que aconteceu, como era essa água. E Deus arrebatou Felipe, estamos no último versinho. E Felipe se achou em Azoto. Era caminho de Cesareia, essa cidade. E o que Felipe fazia? Parando lá em Azoto, caminho de Cesareia, ele anunciava o evangelho. Tá aqui, igual ele fez em Samaria. Tô fugindo de Jerusalém, fui para Samaria, eu anuncio o evangelho. Ele para lá em Azoto, porque ele precisava ir em Cesareia. Aqui está dizendo que ele anuncia o evangelho. Em todas as cidades que ele andou até chegar em Cesareia, ele anunciou o evangelho. E ele chegou lá. E aqui a gente, só para terminar o que aconteceu com o Felipe, só um adendo, vamos em Atos 21, verso 8, a gente fica sabendo o que o Felipe ficou em Cesareia. Até em Atos 21, verso 8, fala de Felipe de novo. Olha o que aconteceu com a vida do Felipe. Atos 21, verso 8 e 9 fala da vida de Felipe. Olha que bonito que a gente fica sabendo sobre ele. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, a cidade onde Felipe chegou. E entrando na casa do Felipe, aquele evangelista, esse é evangelista, né? Que a gente já percebeu. O evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele na casa dele. E ele tinha 4 filhas donzelas e elas profetizavam. Ele ainda teve 4 filhas profetisas. E olha o que Paulo fala no verso 10. Eu nem ia ler, mas é interessante. E a gente demorando-nos ali por muitos dias. Ficaram bastante tempo na casa do Felipe Evangelista, com as 4 filhas deles que profetizavam. Ele era hospitaleiro ainda para o povo de Deus, né? Fazia o que Deus mandava, para nada Real, impedir o anúncio do evangelho. E como a real. gente lê em Gálatas 3, 28, em Cristo não há judeu e nem grego. Vamos ler certinho o 28, só para finalizar agora, que a gente gosta de terminar com Gálatas. Gálatas, vamos ler o 26 e o 28, irmã? Gálatas, verso 26 e 28. Não é o 5, né? Essa vez não é o 5. Dessa vez, não. Quem sabe no próximo a gente lê de novo. Gálatas, qual verso? Qual É, capítulo? capítulo 3, verso 26 e 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vamos ao 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ah, e se sois de Cristo? Resuma exatamente a nosso estudo, né?
Sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. É o resumo do nosso estudo, esse Gálatas. Não tinha como não terminar sem ele. Irmã, esse é um texto para a gente meditar muito. Muito. Porque tem muito ensinamento, né? O podcast anterior é quem é a gente na videira de Cristo. Que vara que a gente é. Esse aqui é esse coração desse eunuco aí. Quanta coisa tem pra gente aprender sobre o caráter do nosso Deus, o peso das coisas, o quão importante é a vontade de entender, de obedecer. É muito linda essa história, né? É muito linda a disposição aqui do Felipe evangelizar. É uma longa história que começou lá longe, lá atrás, e que deu frutos. A visita da Rainha de Sabá deu frutos. E hoje a gente está aqui falando dessa história que eu sabia que era linda, mas agora estudando para hoje a gente está aqui conversando sobre ela, eu falei, nossa, que me deu uma alegria imensa assim por a gente ver uma promessa ter sido já concretizada na própria Bíblia com um estrangeiro, eunuco, em que a lei não aceitava e sendo aceitado, e sendo aceito agora por Cristo. Nessa tão grandiosa obra de Jesus Cristo, dessa porta que ele nos abriu na cruz, sendo possível tudo isso por ele ter se deixado toda a glória, vindo aqui, fazendo a vontade do Pai, e aqueles que forem fiéis a ele, acreditar de um coração sincero, igual o Felipe fez para a pergunta para o eunuco, nós um dia também herdaremos a coroa de vida eterna lá juntinho com ele. Imagina! Aí nós não teremos mais dúvida, tudo será nos esclarecido. Nós deixaremos dessas nossas muitas incertezas às vezes. Que dia feliz! Que dia feliz! Amém! Amém! Nossa, dia. É uma felicidade que eu acho que o nosso corpo aqui não aguenta. Acho não, tenho certeza que o nosso corpo não aguenta. É só o nosso corpo glorificado aguenta, porque aqui a presença de Deus, eu não aguento, irmã, assim, sabe? A gente desmonta, né? A gente desmonta e como fica. Mas um dia a gente vai presenciar dessa alegria imaculada, né? Porque não vai ser mais com esse corpo nosso, né? De pecado, nesse mundo de pecado, não. Daí é o glorificado, é o perfeito para estar na presença dele. E a gente vai passar por essa. Agora, eu gosto muito de falar desse fruto da alegria, né? Esse fruto da alegria lá vai ser mais superior ainda. Superior. Glórias a Deus. Senhor, muito obrigada por nos proporcionar esse momento de grande aprendizado. Deus abençoe, Denise. E nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo. Podcast. Amém!